Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Como estão todos vocês? A partir de agora, nós vamos começar mais um papo com amigos. E o nosso convidado super especial de hoje é Felipe Jimenez. Filipinho é um amigo, parceiro nosso aqui, está sempre conosco nos trabalhos sociais, nos trabalhos espirituais, espiritualistas que nós realizamos. E nós temos muito orgulho de estar aqui com ele agora como parceiro nessa live vamos falar um pouco sobre a rotina, né? A rotina de todos nós, né? Durante a pandemia, o que aconteceu com cada um de nós, como que ficou a nossa rotina, né? Quais são as modificações que podemos e devíamos fazer, né? Para que possamos seguir uma vida mais leve, né? Com mais plenitude, apesar do confinamento, apesar de todos os desafios que gerou em cada um de nós. Então, daqui a pouco, a hora que o Filipinho Jimenez entrou, ele já entrou aqui e a gente vai convidar ele. Isso, só um pouquinho. Ele já solicitou, estamos aguardando aqui ele entrar. Oi, meu Oi, querido. Soraya. Boa Tudo noite. bom? Boa Ficou muito escuro noite. aqui? Tá meio escuro aí para você, meu amigo. Eu vou melhorar, só um segundo. Tá, fica à vontade. Deixa eu só carregar aqui no celular também, que ele já falou que estava com pouca bateria. Isso, melhorou bem. Melhorou. Ótimo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Felipe? Graças a Deus, Soraya, tudo na paz. Que bom. Tudo bem. Então, eu já te apresentei aqui, mas eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, né? E aí a gente vai seguindo com a live, eu vou te perguntar algumas coisas e hoje a gente sabe que o nosso papo é sobre a nossa rotina, né? Quanto desafiante está sendo para cada um de nós, né? E aí eu queria que você se apresentasse primeiro. Então, meu nome é Felipe Jimenez de Freitas. Eu sou um buscador também dessa vida nossa, da gente conseguir achar, né, um sentido real para ter essa felicidade, para poder oportunizar alguma coisa boa para as pessoas. E aí eu tenho um projeto social chamado Cisco de Deus, né, que amigos, nós nos unimos e fizemos esse projeto que ajuda as crianças carentes. E dou palestras, né, falando sobre o Evangelho de Jesus e espiritualidade. Lancei um livro chamado Cristão do Terceiro Milênio e está no forno o segundo livro. E até em primeira mão, se você deixar, eu trouxe um texto que Perfeito. tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Eu deixo você à vontade, meu querido. Se quiser ficar pulando aí na frente, eu falo, tudo bem, pode fazer. Fique à vontade. Se quiser já falar, ou se quiser no meio da live, o que você Então, preferia? o que foi engraçado é que minha esposa Camila falou: Felipe, me fala sobre o que você vai falar nessa live, sobre rotina. Porque ela brincava comigo o seguinte: se caísse um avião aqui no prédio onde nós moramos, o único que salvaria seria eu, porque eu só ficava na rua. Sou rueiro, sempre tô saindo. E ela brincava assim. E tem um tio nosso, o tio dela também, lá de Varza Grande, que mora em frente ao aeroporto. E ele também é bastante rueiro. Aí essa brincadeira veio de lá, dizendo que se caísse o avião lá, que era pertinho do aeroporto, o único que salvaria seria ele. E depois da pandemia, eu tô mais caseiro do que nunca. Então, me trouxe muitas experiências. É claro que para cada um foi um tipo de provação. Tem pessoas que não mudou nada a vida, tem pessoas que piorou, tem pessoas que melhorou bastante. Então, vou falar um pouquinho da minha vivência e se eu puder compartilhar contigo, para você também falar da sua vivência, para a gente poder trocar com as pessoas fazerem perguntas. Falar. Eu gostaria de começar, Soraya, porque assim, você vê como são as coisas. Então, você Meu pode pai falar, Felipe? Ah, Você pode falar que eu só vou ligar a tomada que eu esqueci de ligar aqui, mas tá pode bom. falar, tá? Fica à Meu, vontade. meu pai sofreu um AVC e está acamado. Então, por uma questão de respeito, e existe na pandemia, né, essa questão também do vírus, nós sermos assintomáticos,
Eu Sim. optei por não ir visitá-lo. Tem mais de 70 Sim. anos, acamado, minha avó está com 94 anos. Então, todos os dias eu ligo e faço uma leitura para ele edificante. Aquele Ai, momento que que a gente legal. pode. E meu pai gosta muito dos conhecimentos orientais. Então, eu comecei a ler, fazer uma leitura, né? Entrar numa rotina de fazer uma leitura para ele todos os dias, uma questão oriental. E essa semana eu li para ele uma coisa bem interessante, que eu queria compartilhar contigo. Existiu um mestre, né, zen budista no século 8 depois de Cristo, né, lá na China, que conta essa história muito interessante, que ele estava varrendo o mosteiro, né, Sim. o pátio do mosteiro, e naquela época era muito difícil as pessoas conseguirem encontrar os mestres, porque eles ficavam muito enclausurados, ficavam em meditação, então eles tinham pouca oportunidade de conversar. E aí o jovem teve essa sorte de ver o grande mestre varrendo o pátio. Aí ele chegou, mestre, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Ele falou assim, em tom místico, né? Falou, mestre, onde é o caminho? Onde está o caminho? E aí o mestre continuou varrendo e falou, olha, o caminho é logo ali, ó, depois da cerca. Ele falou, não, mestre, não é esse caminho que eu estou falando. E em tom, né, metafísico, falou assim, mestre, eu falo sobre o grande caminho. Aí o mestre parou de varrer, olhou para ele e falou assim, olha, o grande caminho é logo ali, você segue adiante, você vai ter a capital. E continuou varrendo. E aí explicam, né, essa lição que ele deu para ele. Porque ele era um mestre zen budista de prática. Então, às vezes, nós queremos saber tanto de questões metafísicas, Verdade. questões extraordinárias, e a gente não vive a vida. Então, o mestre estava focando naquele momento na rotina dele de limpar o mosteiro. Então, nós, quando estamos lavando a nossa louça, nós estamos pensando o negócio lá no futuro. Quando nós estamos brincando com os nossos filhos, a gente está focado num problema profissional. Nós não vivemos o presente. Então, essa É isso. pandemia nos veio para trazer, né, tirar vários, né, paradigmas para a gente começar a viver cada coisa no seu momento. Talvez seja uma grande lição para nós, Soraya, saber isso, que cada momento precisa de nós por inteiro. E a gente sempre ficou mais ou menos comprometido mentalmente, espiritualmente ou de alma com o que nós estamos fazendo. E as lições orientais falam sobre isso. A gente tem que vivenciar de corpo e alma. Isso, Passo a que bola para você. lindo. É muito bonito, bem significativo para o momento, né? O nosso grande momento é estar, neste momento, é estar presente. E estar presente fazendo aquilo que nos cabe, o que é necessário agora. Então, como diz você, a gente está sempre lá no futuro ou remoendo o passado. E esquece de vivenciar esse presente que pelo nome é presente, né? E esses dias, ontem, não sei que dia que eu vi uma live que a pessoa falou justamente isso, né? O medo que hoje estamos vivendo, a maioria das pessoas estão nessa energia, nessa frequência do medo, elas é um desafio. O medo, na verdade, é um presente para a gente vivenciar o presente. Porque quando nós estamos no medo, ou a gente está lá no passado, ou a gente está lá no futuro. E o desafio do medo é estar aqui agora, tudo. Exatamente isso. Voltou? Tava meio. Voltou. E o que você está falando aí que eu acho interessante, há um tempo eu ouvi uma reflexão que eu achei muito legal, que a pessoa falava o seguinte, É, que nós tomamos decisões importantes na nossa vida em momentos esporádicos. Não é todos os dias que nós temos que tomar uma decisão de qual curso nós faremos, que vai na faculdade para tomar um rumo na nossa vida, que nós vamos mudar de cidade, ou que nós vamos, sabe, casar ou não, ter um filho. Então, a nossa vida, ela se restringe a grande maioria do tempo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina. Por isso que é importante nós buscarmos as coisas que nos realizam. Por isso que tantas pessoas numa situação dessa de provação, numa pandemia, estão em depressão, porque elas conseguiam ter distrações.
vou viajar, mas a pessoa não consegue mais... ela tem que olhar para si própria. Então, nesse momento, o que é importante? Digamos, ter essa rotina, alguma coisa que nos faça de forma prazerosa. E aí, se você me permitir, vou contar uma outra história oriental também, que eu achei muito legal, que vem a calhar com isso que eu estou falando. Diziam que um discípulo do mestre budista, ele foi num mosteiro, e que aquele mosteiro eles praticavam a lei do silêncio. Então, a cada 10 anos, a pessoa podia falar 2 palavras. E aí, o discípulo entrou, se passaram 10 anos, chegou o momento dele falar com o mestre. Aí o mestre falou assim, quais são as 2 palavras que você tem para me dizer? Aí o discípulo falou assim, cama dura. Ele, tá bom. Voltou para o enclausuramento dele. Passaram-se mais 10 anos. E aí, quando passaram-se 10 anos, sem ele falar nada, ele chegou pro mestre e falou, e aí, mestre? Né? E aí? O mestre falou assim, né? E agora, qual é as 2 palavras que tem para falar depois de mais 10 anos? Ele, comida ruim. Falou, tá bom. Voltou para mais 10 anos enclausurado. Ai, Depois de Deus passado 30 anos, né? E falou, e agora? Né? Mais 10 anos, falou assim, eu desisto. As 2 palavras. Aí o mestre falou para ele assim, a única coisa que você fez nesse todo esse período foi reclamar. Por isso que você acabou desistindo. E aí vem a reflexão do texto que diz que essa história, né, não existe isso, né? É uma fábula que contam na história do budismo, mas que representa o seguinte, todas as vezes que ele tinha a oportunidade de falar com um grande mestre, que ele podia agradecer os conhecimentos, que ele podia fazer uma pergunta interessante, o que ele fazia? Ele reclamava. Então, o que acontece conosco quando a gente mudou essa rotina? Se a gente ficar verbalizando só as reclamações, as coisas boas não vêm para nós, Soraya. A gente, sabe, tem pessoas que me ligam que, assim, isso você vai saber explicar melhor do que eu, mas, assim, nós temos uma energia, né, quântica. Todo mundo tem energia. Então, se a pessoa me liga a 20%, né, vai reduzir minha energia. Aquela pessoa está negativa, só faz lamúria, só reclamação, acaba sugando a nossa energia. Então, a gente precisa levar o bem, as pessoas precisam compreender que nesse momento... hoje falava com uma amiga minha, dona Miriam, uma pessoa maravilhosa. Dona Miriam falou assim, Felipe, apesar de toda essa questão da pandemia, eu estou muito bem, mas eu fico sem graça de falar para as pessoas só estão reclamando. Eu falar comigo tá tudo bem. Eu me sinto envergonhada. Eu falei, mas não se sinta, pelo contrário, porque as pessoas precisam receber essa injeção de ânimo. Sim. Nós precisamos, Soraya. Porque assim, sim, se você liga a televisão, assiste jornal, eu lembro uma questão que aconteceu, eu tô com 42, deve ter seus 35 anos, eu era pequeno, morava lá em São Paulo, meu avô assistia, ele parava tudo para assistir o Jornal Nacional. Então, era uma questão de todo mundo assistir. Quer dizer, passados 30 e poucos anos, né, hoje a gente não quer assistir jornal. Nós temos uma condição que a gente não quer receber de notícia ruim. Queremos ler um bom livro, queremos mudar essa rotina cultural que nos acompanhou há tanto tempo. Mas eu vou passar a bola para você, senão eu vou falando demais. Você é meu convidado, meu querido. Você pode falar à vontade. Felipe, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre como que ficou essa rotina dentro da sua casa. Você é pai recente da sua segunda filha, né, a Violeta. E a Violeta nasceu justamente na hora que começou a pandemia. Ela era pequenininha ainda, né? Então, ela nasceu no dia 6 de março. E a Puxa, pandemia, se eu não me engano, foi 2 semanas dia depois, 15. dia 20, dia 15. Isso. Então, foi... Só que olha como Deus faz as coisas abençoadas. Nós não tivemos tempo de ficar lamuriando. Nós tínhamos que trocar fralda, cuidar dela. Então, foi um presente de Deus. A gente ficou focado nos cuidados dela e do Miguel. Então, é claro que a rotina mudou, mas mudou para muito melhor. Então, e assim, ela é tão abençoada porque eu podia estar trabalhando, se não tivesse pandemia, na rua, ia vê-la pouco. Mas todo dia, né? Porque a Camila dá mamar a noite inteira, né? Tem os espaçamentos, mas ela tá cansada. Então, 7 horas da manhã eu pego ela,
fico até 10, 10 e meia. É o horário que eu tô o tempo todo com a Violeta, conversando com ela, trocando essa energia. E se não tivesse essa pandemia, provavelmente Estaria estaria no trabalhando. escritório, estaria trabalhando, uma outra pessoa estaria cuidando. Então, essa ligação, esse elo que está sendo, como que eu posso dizer, constituído, fica muito Sim. mais forte. É muito mais forte. E assim, uma coisa que eu estava preparando para fazer a live hoje, uma das constatações, que eu até usei um termo aqui que eu coloquei, que é a abolição da escravatura do relógio. Então, o que quer dizer isso? Nós éramos reféns, né? Não todos, não pode falar todo mundo, porque tem, por exemplo, médicos estão trabalhando muito mais. Mas, assim, a maioria das pessoas, nós, em maioria, somos escravos do relógio. Vivemos em função do relógio. Então, vivemos de forma ansiosa. Aí, por exemplo, o que eu tinha que fazer? Hoje eu tive uma audiência de manhã. Como eu sou advogado, tive uma audiência, 8h40 da manhã. Se não tivesse pandemia, eu teria que acordar 1h30 mais cedo, tomar café, fazer o cálculo do trânsito para poder chegar no lugar, sabe? Aí esperar acabar a audiência, voltar. Então eu perdi 1 hora. Então eu ganhei e não posso reclamar da pandemia, pelo contrário. Então eu acordei lá meia hora antes, né? Liguei o computador, fiz a audiência, desliguei, resolvi o que teria que resolver e tinha tempo para a família. E talvez uma das maiores lições seja essa em relação a da família. Eu não sei se eu posso agora ler o texto que vai ser no livro. O livro, para você ter uma ideia, vai se chamar A Simplicidade é o Caminho. Por que eu escolhi esse tema? Porque, a princípio, eu ia colocar o tema A Busca pela Simplicidade. Mas aí eu me lembrei da fala de Mahatma Gandhi, quando ele diz que um jornalista pergunta para ele, fala assim, qual o caminho da paz? Porque, né, ele era um líder religioso que lutava, né, no sentido positivo pela paz. E aí ele falou assim, olha, não existe o caminho para a paz é o caminho. Então, não existe a busca pela simplicidade. A simplicidade é o nosso caminho. Essa pandemia nos fez, Soraya, a gente rever muitos conceitos e nós precisamos simplificar a nossa vida, porque senão a gente fica doido. E aí... Incrível, você falando disso, eu tô revendo o filme Gandhi. Tô revendo esses dias todos, eu tô vendo um pedaço cada dia. Muito legal. Fazia muito tempo que eu não via. Que eu vi ele há muito tempo. Antes de eu falar, então fala um pouquinho sobre ele, que eu acho que ele é uma grande lição para todos nós. Não, é muito interessante, porque lá ele se tornou um líder por acaso, né? Na verdade. Né? Ele morava na África do Sul, ele era advogado lá, até a parte que eu fui no filme. E lá ele percebeu, na verdade ele estudou na Inglaterra e foi para a África para montar o escritório dele. E lá ele viu que os indianos eram massacrados, eram colocados como pessoas menos ali na sociedade, né? Aí ele começou a falar, não aceito isso. Como que eu não posso? Como que eu não posso estar ali? Como que eu não posso andar nessa calçada? Né? E aí ele pegou e aí as pessoas começaram a falar, não, então, já que você está falando, e os comandantes lá, o prefeito começou a ouvir ele e prendeu ele no começo e depois liberou ele. Quando ele liberou, ele falou, tá na hora de eu voltar para a Índia. Mas ele tinha saído da Índia quando ele era muito pequeno. Então ele não conhecia a Índia. Então o que ele fez? Ele foi andar pela Índia para conhecer. Ele falou, eu preciso conhecer meu país. Foi aí que começou. Muito interessante o filme. Muito, a história dele é fantástica. E aí eu trouxe, eu coloquei o capítulo o título desse capítulo no livro chama A Trincheira Desguarnecida. E aí nós vamos entender por que eu falo trincheira. E eu uso uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Olha que frase que tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Ela fala assim, ó, quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Madre Teresa de Calcutá. Então, o que ela quis dizer? Que nós não estamos em casa. Ela não falou, fique em casa e ame sua família. Ela já sabia que a correria do dia a dia, a nossa vida tão atribulada, nos tira da coisa mais importante, que é a nossa família. Sim. É claro que existem líderes espirituais, pessoas que vieram com compromisso com toda a humanidade.
mas não é nosso caso, nós somos pessoas normais. Então, a gente acha que quer salvar o mundo, nós temos que nos salvar as pessoas mais próximas. E aí eu fiz uma reflexão no livro exatamente sobre isso. Aí eu vou pedir licença para ler, para a gente fazer esse bate-papo. Então eu coloquei assim: conhecemos inúmeras pessoas que se dizem enviadas de Deus e que têm a missão espiritual de consolar, auxiliar e encaminhar irmãos que estejam à margem da sociedade ou renegados à solidão do mundo. É muito válido e abençoado olharmos para os desvalidos que não possuem ninguém e que dependem exclusivamente da ajuda alheia. Mas será que envidarmos os nossos esforços exclusivamente nessa frente de batalha nos possibilitará vencer a guerra da redenção evolutiva? Então eu faço essa pergunta. E aí eu continuo. Um bom soldado está atento a todos os detalhes, porque uma falha qualquer pode tirá-lo de combate e torná-lo mais um número na contabilidade das baixas militares, pela luta da própria evolução moral. Na Segunda Guerra Mundial, e eu contei um fato histórico, na Segunda Guerra Mundial, relatos históricos contam que na Batalha de Stalingrado, uma das mais emblemáticas com as forças russas, a Alemanha sofreu milhares de baixas de seus soldados, mas por incrível que pareça, não nos campos de combate, e sim no frio rigorosíssimo do inverno, existente no leste europeu, somada à falta de suprimentos que não conseguiam ser entregues suficientemente à corporação. Então, a Alemanha nazista, essa foi uma perda muito grande, e não foi no campo de batalha. E quando eles foram avançar para o leste europeu, o frio os tomou, e falta de alimentos. Então, eles perderam muitos soldados, e aquilo ali enfraqueceu muito eles. E eu falo o seguinte: portanto, quem conseguiu compreender a relevância extrema de que todo soldado necessita de uma base militar protegida e fortalecida para retornar após o dia de combate, do mesmo modo hoje em dia não pode abrir mão de uma fortaleza revigorante e redentora que se chama família. Então, eu tentei fazer um sentido figurado que nós, nesse combate da vida, nossa trincheira é a família. Nós precisamos, voltar para casa. E eu, abrindo um parênteses antes de acabar o texto, uma época eu morei fora. Eu achava estranho que um amigo meu, acabei morando na casa de um amigo meu, fui lá para aprender uma outra língua, fiquei 6 meses morando fora. E ele tinha a esposa e 2 filhos. E ele trabalhava o dia inteiro, e como eu fazia, na época, eu fazia luta, fazia jiu-jitsu, a gente ia treinar. Eu fui lá dar aula, aprender, quando eu fazia combate. E eu lembro que ele ficava até 10, 11 horas da noite em casa. E todas as vezes ele chegava quase meia-noite, ele chegava e ia dormir. E eu achava estranho isso. E tempos depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei sabendo que ele tinha se separado. Então, às vezes, a gente tem como fuga. E a gente vai se afastando, vai dando as desculpas, Soraya, para a gente não enfrentar a rotina da nossa família. E se a gente ama a nossa família, nós precisamos ter essa presença diária com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o marido, com quem for. Precisa dessa convivência. Eu falo assim, ó: a família é o porto seguro, o quartel-general e a base militar que qualquer soldado da vida necessita para ter alguma chance de vencer as batalhas que enfrentará na jornada diária. Não adianta sermos soldados vigorosos, prestativos e incansáveis na rua e chegarmos em casa e só reclamarmos de cansaço, estarmos indispostos a ajudar nosso companheiro, nossa companheira, e sem ânimo para brincar ou compartilhar bons momentos com os nossos filhos. A célebre frase popular que nos diz que a caridade começa em casa é oriunda da mais pura sabedoria divina, e só agindo nela poderemos atingir o equilíbrio para continuar ajudando lá fora. A famosa recomendação de Jesus, amai o próximo como a si mesmo, faz-nos concluir que a conjunção como a si mesmo, significa da mesma forma. Então, remetemos a refazer tal frase para que entendamos que só poderemos amar ao próximo da mesma forma que já nos amamos. O auto-amor sempre precede e precederá o amor ao próximo. Enquanto não estivermos em paz internamente, não tem como promovermos a paz alheia. Enquanto não tivermos equilíbrio,
interior, não poderemos jamais ser exemplos de serenidade aos outros. E, finalmente, enquanto não nos amarmos, não tem como falarmos em amor ao próximo. E aí eu concluo no último parágrafo. O soldado prudente de hoje, antes de apagar os incêndios do mundo, olha se não há qualquer brasa em casa precisando ser apagada. Antes de alimentar um faminto da alma na rua, faz suas orações em família, rigorosamente em dia. Ou ainda, se quer matar a sede de irmãos necessitados, primeiramente, confere se o filtro de água do seu lar não está juntando lodo por falta de limpeza. Então, com que esmero tenho me dedicado à trincheira mais importante da nossa vida? Então, essa fica a reflexão. E aí eu passo a bola para você. Qual que é a trincheira mais importante da nossa vida? E o que Deus quer nos mostrar, Soraya, numa pandemia em que ninguém pode ficar visitando os outros, porque todos têm que ficar dentro de casa com a família? Perfeito. E a reflexão que a gente faz e que a gente tem falado e compartilhado, né, aqui, né, com as meninas aqui os terapeutas e dentro de casa é essa sempre, né? A família é a nossa base, né? Nós estávamos muito fora dessa base. Como diz você, a gente saía de manhã, ficava o dia inteiro fora, chegava em casa cansado e dormia. No outro dia era a mesma coisa. Aí chegava fim de semana, o que que a gente fazia? Fuga, né? A maioria, né? Ou ia para o bar beber, ou ia para não sei aonde, lá andar de lancha, não sei o que, fazer não sei o que, ou eu viajava não sei o que, mas não tinha mais aquele enraizamento, aquela nutrição, né? Porque a família é isso, família é nutrição, ela nos nutre. Aonde a gente começou nosso primeiro amor? Na nutrição da mãe. A mãe nos nutre. E a família, depois da mãe, a família representa toda essa nutrição. Então, quando a gente estava buscando isso fora, a gente estava aumentando o vazio interior. E dentro estava aquele caos, né? E a pandemia, e olha que o universo é maravilhoso, né? O que ele nos fez? Vão para dentro. Vão para dentro. Dentro, buscar a nutrição essencial, que é a família. Né? E você, como uma pessoa que é espiritualista, que dá palestras, né? E que fala muito disso também, e a gente aqui nos atendimentos terapêuticos, as pessoas, às vezes, elas chegam por uma consulta aqui, durante essa pandemia, né? Em frangalhos, né? Por quê? Porque não consegue mais conviver com família. Não, é uma coisa estranha. Eu não sei mais o que eu faço. Ficar o tempo inteiro ali com a minha mãe, eu vou ter que ficar o tempo inteiro ali com o meu marido. O que eu vou fazer? Eu não aguento mais. É incrível isso, né? E você vê como que estava muito desestruturado. Quanta falta de amor, né? A gente busca tanto isso, busca tanto, né? E esses dias eu vi um texto muito interessante sobre a cultura da paz, e a pessoa falava assim: por que que nós queremos tanta paz, nós queremos tanto amor e somos tão violentos? Todo mundo quer paz. E por que somos tão violentos? Né? E aí, quando a pandemia vem, ela escancara tudo isso na nossa cara, né? Essa nossa falta de amor próprio, né? Porque o amor, como diz você, se você não tiver amor próprio, como que você vai dar amor ao outro? Não tem como. E Deus, assim, quer que nós olhemos para a questão mais importante. Então, é claro que existem muitas dores, assim. Isso aconteceu com um amigo meu essa semana. Um amigo meu estava com a mãe na UTI. Ele estava uma situação muito difícil. E ele falou assim: Felipe, eu vou pagar um valor para o médico, um valor altíssimo. O médico pediu. E eu falei: olha, faça tudo o que está ao alcance se você ama a sua mãe, para que depois você não se sinta culpado. Porque às vezes, o que acontece muito conosco? A gente carrega a culpa, porque a gente não fez tudo no máximo da nossa possibilidade. E de fato, ele acabou fazendo, pagou. Infelizmente, a mãe dele veio a falecer. Mas assim, imagine se ele não tivesse feito. Qual o sentimento que ele estaria? Então é um momento em que nós precisamos seguir nosso coração. Sabe assim, o dinheiro às vezes é de menos, porque a vida é mais importante, a saúde é mais importante.
por mais que nós tenhamos problemas mundiais, que todo mundo fala que o mundo vai ser diferente, mas quantas pessoas têm se reinventado? Quantas pessoas têm mudado a rotina, Soraya? E para se reinventar. E Deus auxilia todas as pessoas que trabalham para o bem. Eu estava falando hoje com um amigo meu e cliente, ele tem várias empresas e muitos funcionários. Ele falou, Felipe, ele tem em vários estados, ele falou, com a graça de Deus, ele tem lojas em shopping ainda, que o shopping está tudo fechado. Ele falou, Felipe, graças a Deus, até hoje, né, passados 4 meses, eu não mandei ninguém embora. Então, eu vou até o último momento para que eu possa... nós somos uma família, os funcionários eles são uma grande família. Então, ele falou, olha, quantas vezes eles me ajudaram? Então, é minha vez agora de também auxiliá-los. É claro que ele não vai falir por isso, ele vai até onde ele conseguir, né? Ninguém tá falando para fazer caridade, mas assim, a gente tem que dar um passo a mais, sabe? A gente tem que fazer E graças a Deus, hoje saiu um decreto, né, do presidente podendo postergar por mais 60 dias. Então, as pessoas vão poder suspender o contrato de trabalho por mais 60 dias. Então, isso vai dar um fôlego para as pessoas, falando na questão já, né, da vida material. Mas que isso vai dar um fôlego. Então, as pessoas que são empreendedoras, elas ganharam um fôlego para poder ajudar. Então, a gente precisa, sabe, nos colocar na posição daquelas pessoas também. E essa mudança de rotina vai voltar. É que minha esposa falou esses dias, falou, Felipe, eu mandei uma mensagem, quase ninguém falou, que é um repórter famoso, que eu acho que é Google o nome dele, que ele falou assim, olha, estavam morrendo 800 pessoas por dia no estado de Nova York. Sábado, agora passado, não morreu nenhuma pessoa. Então, olha como são as coisas, né? E as notícias boas, às vezes, não propagam tanto. Então, existe um ciclo. Do jeito que está em Cuiabá, as pessoas falam, olha, algumas falam que não chegou no pior, vai chegar, mas as coisas vão melhorar, né? Tudo é cíclico, a nossa vida é cíclica. Então, nós vamos sair fortalecidos. É claro que, infelizmente, muitas pessoas podem e vão acabar falecendo, né? E quando chegar nosso momento, Soraya, nós vamos também. Então, as pessoas que estão tementes a Deus, né? Vou contar outra história oriental que eu estava lendo do meu pai, que também que cabe a isso, né? Que tem tudo a ver, porque eu estava lendo e você falou da gente fazer a live. Que é exatamente isso. Conta-se que um monge budista, há muitos séculos, porque antes eles adentravam nas aldeias, invadiam, tinha muita guerra, matavam todo mundo. Sim. E um rei muito tirano, ele entrou numa vila. Todo mundo fugiu. Todo mundo foi embora com medo dele. O único que ficou foi um monge. Aí o rei falou, não é possível, todo mundo tem medo de mim, né? Ele gostava de que todas as pessoas tivessem medo dele. Falou, eu quero falar com esse monge. Aí chegou pro monge, olhou para ele, o monge calmo, falou assim, você sabia que eu poderia te trucidar num instante? Ele falou, sei. E você sabia também que eu posso ser trucidado num instante? O que ele queria dizer? Ele falou assim, ele não tinha medo. Ele estava pronto, ele estava em paz com ele mesmo. Então, tem muitas pessoas, por isso que eu estava falando com meus amigos, exatamente sobre isso essa semana. O Covid-19, mais do que a questão física, é a questão emocional. Tem nos abalado de uma forma tão grande, Soraya, que assim, metade da derrota, Chico Xavier falava sobre isso, né? que o caminho para a cura, né, é a gente acreditar. E o caminho para a gente pegar a doença é a descrença. É claro que nós vamos usar a luva, usar máscara, distanciamento social, usar álcool. Não estou dizendo que é para a gente não usar. E vamos seguir o protocolo médico, né? Vamos seguir a recomendação médica sem achismo. Mas, se nosso emocional estiver muito baixo, é muito mais difícil nós nos levantarmos. Então, a gente precisa ter essa consciência de que nada que nos vai acontecer, não existe um propósito. Tem um amigo meu, 2 amigos meus, na verdade, as pessoas que mais se cuidaram, Soraya, as pessoas que mais se cuidaram. Uma foi para uma outra cidade, ficou isolado. Não viu ninguém. Um dia que ele recebeu um parente dele, o parente levou Covid, ele pegou. Esse parente acabou falecendo e ele hoje está bem. E um outro amigo meu que ficou 4 meses no apartamento sem sair, foi um dia numa fazenda, né, o filho está com febre, não sabe ainda se pegou. Então, às vezes a gente desiste e a gente precisa viver com cuidado, mas precisa viver. Porque senão tá no ar, a gente fica doido, Soraya. E a gente precisa mudar nossa rotina, vamos ter que conviver com isso. Então,
quando a gente faz nossas orações de manhã, toma nossos cuidados, a gente não vai sair para festa, sair para nada, mas a gente precisa ir tomando, né, as rédeas da nossa vida, como você está fazendo. Meu querido, o que que você acha que vai ser assim as mudanças efetivas depois dessa pandemia na nossa vida? O que você acredita que vai ser uma coisa efetiva? Ah, depois dessa pandemia isso vai se estabelecer. O que você acredita? Então, na questão tecnológica, eu estava vendo um vídeo esses tempos falando sobre o 5G. Eu achei muito interessante que falava o seguinte, que, por exemplo, um médico renomado lá na Dinamarca, com a tecnologia 5G, não vai ter atraso mais. Nossa internet está com um pouquinho de atraso, né? Não vai ter mais Tá. atraso. Então, ele vai conseguir fazer uma cirurgia delicadíssima numa pessoa que esteja aqui em Cuiabá. Então, ele vai conseguir acessar pelo computador o maquinário necessário para fazer uma intervenção cirúrgica. Então, isso vai possibilitar que muitas pessoas sejam beneficiadas. Então, o que eu acho? Nós precisamos nos reinventar. Se nós não nos reinventarmos, se a gente tiver cabeça velha, Soraya, depois dessa pandemia, o mundo vai mudar. Quem tiver com a cabeça antiga não vai sobreviver, vai ficar para trás. Então, se a gente ficar reclamando, então vão ter muitas mudanças para melhor. Eu vejo o lado positivo, eu gosto de ver o lado positivo. Eu tenho um amigo meu que ele é muito negativista. Ele fala, Felipe, isso antes da pandemia. É uma pessoa de bom poder aquisitivo, tem várias empresas, tem funcionários, pessoa que é muito boa para ganhar dinheiro. Ele falou, Felipe, estou muito preocupado. Isso que ele não sabia da pandemia, né? Ano passado, estou muito preocupado, porque eu vi lá nos Estados Unidos, vai ter a tecnologia dos veículos, os veículos vão dirigir, né, automaticamente, não vai ter mais o ser humano ali. Quantas pessoas vão perder emprego? Então, nós podemos ver o lado ruim ou podemos ver o lado bom. Quantas milhares de pessoas morrem todos os anos no Brasil por erro no trânsito das pessoas que estão dirigindo? Quantas pessoas vão deixar de morrer? Então, sempre nós podemos, né, e nós precisamos nos ajudar. Esse é o futuro. O que eu acho também que vai acontecer? Antes, muito dinheiro ficava na mão de poucos. A tendência é que esse dinheiro seja mais distribuído também, né? Conforme nós formos evoluindo, esse dinheiro vai distribuir mais, né? Não tem por que ficar lá na mão de 10%, 90% da riqueza. É claro que nunca vai ser igual, mas a tendência é que nós, sabe assim, nós não precisamos de tanto para viver. E talvez seja uma da lição da pandemia, é isso, vamos renunciar. Então, eu posso me matar de trabalhar, e qual que foi a vantagem? Muitas pessoas estão morrendo do coração, porque a questão do relógio, da abolição, estão mais tranquilas em casa. Porque nós precisamos renunciar, falar, para que eu vou ganhar tantos mil por mês? Eu lembro que uma vez eu viajei para um país árabe, e lá a cultura é diferente. Eu olhei para um rapaz, ele tinha uma loja linda de doces, maravilhosa loja. Eu olhei para ele e falei, deve ter uns 50 anos. Aí eu fui lá, perguntei a idade dele, tinha 30. Aí, culturalmente, o que eles fazem? Eles trabalham 14, 15 horas por dia durante 20 anos, para depois, ele falou que para aproveitar a vida. Então, é questão de cultura, né? Ele queria trabalhar 20, 30 anos, se matar de trabalhar para juntar dinheiro. Só que, gente, para quem é cristão, a gente sabe que a gente ficar juntando dinheiro, a gente não sabe se vai aproveitar. Nós precisamos renunciar a muitas coisas e nessa rotina nova, Soraya, a gente aproveitar a vida. Né? Enquanto nós temos saúde, nós precisamos. Sim, sim. Eu queria dar boa noite para minha amiga Catiúcia, tem um monte de gente aqui. Tiesa, Leni. Tá cortando? Você tá me ouvindo, Soraya? Tem um. Tá, tô ouvindo. Ele tá cortando, mas eu tô Pedro ouvindo. A Gouveia. Catiúcia tá, eu vi a Leni. Estão todas aí. Boa noite. Interessante tudo isso que você está falando, porque na verdade, quando nós estamos fora, né, trabalhando, nós criamos necessidades, né? O mundo faz com que criamos, ele cria necessidades e a gente compra essas necessidades. Então aí a gente faz o quê? Trabalha mais para poder pagar e consumir essas necessidades. Agora que a gente veio para dentro de casa e não precisa mais dessas necessidades, quanto tempo faz que eu não compro uma roupa? Faz bastante tempo. Um sapato.
faz bastante tempo, entendeu? Então a gente fica criando necessidades. E aí você fala, não, eu preciso trabalhar mais para poder pagar isso. E dentro de casa, você precisa apenas estar ali, como diz você, com a família, ter uma refeição, né? Coisa simples, que é o que você, inclusive, vai falar e está falando do seu livro, né? A simplicidade, né? Renunciar a essas materialidades, esses supérfluos, né? Porque a gente tem tantos supérfluos, né? Que a gente acredita que é necessário na vida, né? E na verdade, a simplicidade, ela tá ali na nossa família, na nossa rotina, no dia a dia. E você abraçar sua filha, imagina ficar todo dia de manhã com ela, das 7 da manhã às 10h30 no colo. Nossa, você fez isso com o seu primeiro filho todos os dias? Não, você Não deu. trabalhava. Entendeu? Então a gente fica com os olhos para fora e esquece de pôr os olhos internos, né? Para as nossas riquezas, né? Para os nossos presentes, né? E é incrível isso. Eu queria te fazer uma pergunta que hoje todo mundo fala aí na pandemia, né? O novo normal. Existe esse novo normal? O que seria esse novo normal? Então, o que eu acho? Que as coisas vão mudar drasticamente, mas para as pessoas que são apegadas. É o que você falou, Soraya. Quando nós trabalharmos o desapego, a gente consegue não sofrer, sabe? O que as pessoas têm reclamado muito é o sofrimento por uma mudança de hábito, uma mudança de padrão. Temporária ainda, que nós sabemos que é temporária. A pandemia não vai ficar pro resto da vida. Né? Ela vai, até seu ciclo vai acabar. E quais as lições que nós vamos tirar? Então, esse novo normal, talvez, como que você falou muito bem, é a gente renunciar a questões que não fazem mais nossa cabeça, sabe? Por exemplo, nós podemos jantar no melhor restaurante do mundo. Você vai lá toda noite, dali 10, 15 dias, você não aguenta mais a comida. E por que a gente não enjoa da comida caseira? Me responda essa pergunta. Por que a gente não enjoa? Não sei. A gente não enjoa. É feita com amor. Então a gente começa a nos preocupar com questões realmente relevantes. Vou contar outra história, Buda, que eu achei super legal. Mais uma. O que aconteceu? Uma vez chegou o discípulo para o mestre e falou assim: Mestre, exatamente o que você está falando aí. Eu consegui me desapegar de tudo. Né? Eu consegui, não tenho mais nada. Aí o mestre olhou para ele, né? Ele falou assim: você não tem mais nada? Ele falou: não, não tenho mais nada. Ele falou: então, desapegue-se desse pensamento. Ele falou: mas como, mestre, me desapegar desse pensamento? E aí, a explicação, a gente fala sobre a dualidade. Então, o que acontece? Às vezes, a gente fica apegado a ser desapegado. Então, fala assim, eu preciso desapegar de tudo. A gente fica apegado. O que o mestre Buda quer ensinar é o seguinte, a gente não está pensando no desapego como alguma coisa que vai me beneficiar. Não, eu tenho que ser desapegado. Por exemplo, eu tenho que ser caridoso. Então, essa caridade é interesseira, porque eu fico primando por ser caridoso, porque eu quero alguma coisa em troca. A pessoa que simplesmente faz de coração, é que nem a Luciana Portela, amiga minha. Esses dias eu estava falando com ela, ela pegou Covid e falou: Felipe, ela tinha ouvido a outra live da Catiúcia, falou: gostei bastante. E sabe, estava falando sobre ser útil. Eu tenho umas vizinhas minhas que, quando ficaram sabendo, todo dia à tarde, mandou foto para mim, todo dia à tarde tem um chazinho que deixa na minha porta, tem uma coisa, um Gatorade. Então são mimos, gentilezas que as pessoas fazem de coração. É isso que fica, Soraya, sabe? A gente precisa compreender que isso não é forçado, a pessoa simplesmente tem vontade, fez um chá, deixou para a vizinha que está precisando. Então, esse novo mundo, né, que a gente, como as pessoas dizem, essa nova era, que eu talvez diga uma nova era, é que a gente precisa ser mais simples, simplificar, sabe? Talvez essa seja a palavra de ordem. Como que eu posso simplificar minha vida? Né? Porque assim, eu achava que eu não poderia viver sem meu carro. Agora eu tô nem saindo de casa, sabe? Eu acho que eu não E para poderia que viver serve sem... o carro agora, né, Felipe? Para que É, serve o carro agora? eu não posso viver sem meu escritório. Faz 3 meses que eu não vou no meu escritório. Tô no meu computador abanando aqui de casa,
Você entendeu? Então, muitas coisas são colocadas em xeque. Você fala assim, olha, eu não posso viver sem isso. Então, talvez a gente tenha essa lição para... Sempre vai ter a lei do livre-arbítrio. Vamos escolher sim ou não. Mas a gente está tendo essa oportunidade de vivenciar momentos que realmente, o que importa? O que realmente precisa ficar? E aí, quando a gente sair dessa pandemia, a gente vai sair mais leve. Se a gente quiser, a gente pode sair bem mais leve. Sim, com certeza. Com certeza, se a gente quiser. Tem outra coisa que eu queria te perguntar, e que o que nós podemos fazer, aproveitar esse momento, né? Que é um momento muito significativo, né, para todos nós. Agora nós, teoricamente, temos tempo, né? O que podemos fazer para crescer moral e emocionalmente nessa pandemia? Boa pergunta. Hum. Eu acho que o texto que eu li, que a gente falava sobre a questão do auto-amor, eu acho que nós estamos num momento muito importante, Soraya, de nós, como eu falei anteriormente, a gente parar de querer salvar o mundo e primeiro salvar a trincheira mais importante, que somos nós, o nosso templo. Porque, como Jesus falava, cegos guiando cegos, ambos caem no buraco. Esses dias eu estava assistindo uma live sobre ansiedade, e eu sou muito ansioso também. E eu falava muito mais rapidamente. Eu estou tentando exercitar para também não falar muito devagar, senão ficar monótono, ninguém vai querer me ouvir, e nem muito rápido. E eu estava vendo uma pessoa fazer uma live sobre ansiedade, mas a pessoa era tão ansiosa a falar que a pessoa começava a atropelar. Eu comecei, sabe quando você começa a respirar assim, ó, passar mal? Porque eu também falo rapidamente. E a gente precisa começar a olhar para dentro de nós. E assim, as pessoas que realmente falam, palestrantes, falam para elas mesmas, né? Para elas mesmas. E a gente precisa, nesse momento que estamos desnudos, como posso dizer assim, sem tantas distrações, olhar para nós, para nossa família e ver o que nós podemos melhorar. Porque eu não posso chegar e falar para minha esposa Camilinha, você tem que melhorar isso, né? O exemplo arrasta, e eu preciso fazer a minha parte. Então, se a gente conseguir, como um amigo meu falou uma vez, né? Começou a pandemia, deu uns 15 dias, ele me ligou e falou, Felipe, como que eu sei se eu vou continuar meu casamento ou não? Como que eu sei se eu posso, vou me divorciar ou não? Não tinham filhos, estava no começo, isso estava uns 15 dias da pandemia. E eu conversei um tempão com ele, falei, olha, mas você ama a sua mulher? Ele falou, eu amo minha mulher. Eu falei, você assistiu o filme... Gente, agora me deu branco do filme lá. É a história de um bombeiro. Você deve ter assistido, um negócio de Em Ah, eu Chamas. assisti. E aí eu falei, olha, assista esse filme. Ele falou, já assisti, já fiz um monte. Não tá adiantando. Eu falei, mas no filme falava para continuar, né? Faça com o coração. Então, assim, às vezes a gente faz como forma, não como conteúdo, não como essência. Sabe? Fica uma coisa meio forçada. Então, a gente precisa, né? A gente ficou anos maltratando a pessoa. A gente quer que uma semana a gente consiga passar por cima. Então, a gente precisa nos esforçar para isso. Então, talvez a minha resposta seria essa. A gente precisa olhar como que nós podemos ser melhores. Olhando mais para nós e vendo. E as pessoas que nos amam, elas falam a Tiesa verdade. colocou aqui, ó, a prova de fogo, que chama A o prova de filme. fogo. É isso aí, Isso, Tiesa. Tiesa. A prova de fogo. É muito Isso. legal esse filme. Então, e assim, é uma lição para nós. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, E entrando um pouco nessa conversa que você deu até o exemplo da Camilinha, eu não posso falar para ela o que ela tem que melhorar. Você acredita que a pandemia revelou o pior de nós? eu acho que não revelou o pior, nos revelou. Talvez essa seja a Perfeito. palavra, entendeu? Então, como é a nossa essência, se a gente tem um lado bom mais acentuado, Sombra e o lado ou luz, mais né? luz. Como a minha esposa fala, né? As máscaras estão caindo. As nossas máscaras estão caindo. Sim. Então a gente não consegue manter mais aquele teatro, né? Da pessoa boazinha, da pessoa isso, pessoa aquilo. Nós estamos nos revelando. E é um bom sinal para que a gente realmente, se a gente é egoísta ou não, quantas pessoas estão precisando de ajuda. Nós estamos fazendo uma campanha ontem e hoje, exatamente de uma pessoa que estava na UTI lá do Santa Rosa, particular, não tinha, sabe assim, a família tá... Então, cada um está fazendo um pouquinho. Nós precisamos nos ajudar. Nós estamos num momento que as pessoas têm que se ajudar.
Se cada um fizer um pouquinho, né? Como a dona Rosa, uma amiga minha muito querida, ela é mãe do chefe Marcelo Cotrim, que apareceu lá na Globo lá. Ela assistiu outra live, ela deve estar assistindo aqui hoje, não sei. E aí ela falava assim, Felipe, nós somos pontos de luz. E quando nós nos unimos, a gente vira uma constelação. Então, sozinho, a gente não vai fazer tudo. Mas se cada um fizer uma parte, como a Madre Teresa fala, nessa gota do oceano, se nós nos unirmos, isso faz a diferença. Sim. E muito interessante isso que você falou, que ontem eu assisti uma live da professora Lúcia Helena Galvão, aquela filósofa, com aquela atriz Juliana Paz. E ela falou duas coisas muito interessantes, que ela falou assim, ó, ela perguntou para ela como que nós vamos sair, como que a gente vai sobreviver, né, nessa pandemia. Ela falou assim, três coisas que ela falou bem interessante: praticar um ato de generosidade todos os dias, usar a quarentena como uma academia da generosidade. Ela fala que a generosidade é como um músculo, você tem que exercitar, né? E ela fala assim, quem faz o seu melhor faz tudo o que se espera dele. Então, quando eu faço o meu melhor, eu faço tudo o que me espera. Então, eu não peso para ninguém. Eu sou leve. Né? E como você falou, nós somos um ponto de luz, como aquela sua amiga Rosa falou. Nós somos um ponto de luz. Se eu acender a minha luz, eu não preciso acender a luz do outro. Porque o outro vai acender a luz dele. E a gente tem essa preocupação. Ai, não, como diz você, a gente tem essa coisa salvacionista, né? Eu vou avisar, eu vou ajudar, eu vou levar não sei o quê, eu vou falar para a pessoa que isso não é legal para ela melhorar nisso. Quem é você? Acenda apenas a sua luz, né? Porque aí não pesa para ninguém. Faça o que é seu de direito. Porque quando você faz o que é seu de direito, a sua parte, não pesa para ninguém e você faz o seu melhor. É o que Chico falava, né? Eu deixo as pessoas serem o que elas quiserem ser. E eu, né, trabalho o que eu preciso ser. Então, talvez também a gente precise trabalhar muito a aceitação nessa pandemia. Cada um está no momento, cada um está reagindo de uma forma. E a gente aceitar isso, tem pessoas que um vizinho nosso aqui que não saiu de jeito nenhum e não deixou os filhos saírem. Outros já levaram o filho todo dia lá embaixo para brincar. Cada um reage de uma forma. Tem pessoas que não estão com medo nenhum, tem pessoas que estão em pânico. Então, a nossa conversa foi revelado, né? Está sendo revelado e está colocando para fora o que a gente precisa melhorar. Então, é ruim não. Houve uma aceleração, né, das nossas necessidades enquanto espíritos, para quem acredita em espíritos eternos, para a gente falar, peraí, né, vamos fazer como que fala? Não é o Provão que fala, vamos fazer como que eles falavam lá, fazer um ano em 3, 4 meses? Um supletivo lá, não sei como... Um combo. Vai acontecer isso. Então, talvez nós vamos crescer nesses 4, 5, 6 meses mais do que nós crescemos nos últimos 10 anos, espiritualmente falando, se nós soubermos aproveitar. Então, é ruim? Não é ruim. Desde que nós utilizemos em nosso benefício as lições que nos aparecerem. Sim. Falando em lições, meu amigo, tá finalizando a nossa live, só tem 5 minutinhos aí. E eu queria te perguntar, se você fosse dar 3 conselhos para a pessoa hoje, né, ela fosse começar uma pandemia agora, você já está passando por isso, né? Nós todos temos uma experiência. O que você falaria para a pessoa? Quais os conselhos que você daria para ela? Pela sua experiência. O primeiro conselho é viver o hoje, sabe? Quando começou a pandemia, a gente perguntava onde começou, depois por que começou, ou quando vai terminar. A gente não sabe o dia que vai terminar. Então, se nós focarmos no quando, se nós ficarmos ansiosos para resolver uma situação que nesse momento ela não é solucionável, só nos faz sofrer. Então, o primeiro conselho seria esse, para a gente viver um dia de cada vez. O segundo conselho, gratidão. Como eu falei da minha amiga, dona Miriam, gente, vamos estar... Se estamos com saúde hoje, vamos ser gratos. Se a gente está com algum problema, está tossindo, mas nós temos condições de comprar
a medicação, tomar, tem um médico, vamos agradecer, sabe? Então, eu acho importante a gente pensar no hoje, nós termos gratidão. E o terceiro conselho, o que eu como cristão, Jesus falava que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, vamos estender as nossas mãos. É o que a Camilinha fez esses dias, que eu achei tão original e que a gente começou a fazer. Que foi o seguinte, a gente tem amizade com a família do Dr. Nadim, que é um médico conhecido aqui em Cuiabá, que ficou na UTI. Sim. E a Camilinha foi inspirada, falou, Felipe, vou mandar para Paulinha, né, que é a esposa dele, vou mandar um bolo, né, para adoçar a vida dela. Quer dizer, o marido dela estava na UTI alguns dias, não sabia, estava preocupadíssima, e sabe assim, e ela fez de coração, não foi ideia minha, foi dela, ela foi lá, pegou, mandou lá um bolinho para adoçar a vida. Então, assim, a pessoa não está esperando, sabe? Não é pelo bolo em si. Então, o que nós podemos fazer hoje fazer uma ligação para uma pessoa que às vezes a gente faz nossas orações, a pessoa vem no nosso pensamento. Então, às vezes, a pessoa está precisando de uma ligação, está precisando se sentir realmente importante. Então, talvez o tripé, né, a última aconselhamento seja esse, que a gente olhe também para a pessoa, faça um mimo, faça uma gentileza. Isso nos faz tão bem, Soraya, nos faz nos sentir tão bem. Sim, isso aí, meu amigo. Querido, quero te agradecer imensamente por você ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente, colocando e partilhando as suas experiências, porque você é uma pessoa que tem muito a contribuir, né? Você é uma pessoa que tem muitos conhecidos e você, além de tudo, é escritor, né? E a gente quer, já está falando que já está encerrando, a gente quer muito esse seu segundo livro. Eu tenho o meu aqui, eu estou aqui na minha sala e eu tenho o seu aqui na minha estante aqui da sala. E é Obrigado. muito legal, né? Então, quando você for lançar, nos avise, tá? E agradecer a todos que estavam aqui conosco, né? Muito obrigada por tudo, muito obrigada por essa partilha. E se você quiser encerrar com alguma coisa para finalizar, fique à vontade. Quero agradecer a você, minha amiga, por dar a oportunidade da gente falar de coisas boas, pelo seu coração, por você ter essa disciplina de toda semana fazer isso, sabe? O que nós precisamos é isso, cada um fazer um pouquinho. Vamos encerrar com a fala da Dona Rosa, minha amiga, né? Nós somos um ponto de luz e sozinhos a gente não muda o mundo, mas cada um fizer a sua parte, pode virar uma constelação. Então, parabéns para você, Soraya, Sim. por essa iniciativa e continue levando a sua luz, levando esse pontinho de luz para as pessoas. Gratidão. Eu que agradeço imensamente. E só para lembrar que semana que vem vamos ter outra live às 8 horas da noite. E amanhã, pelo espaço terapêutico aqui do Espaço Arquituros, que nós fazemos parte, com muita honra e amor, nós vamos ter uma live também falando com a Neuza Paiva, que é uma terapeuta. A gente vai falar sobre terapias florais, amanhã às 8 horas da manhã, pelo Espaço Arquituros, tá bom? Convidando a todos aí, tá bom? Um grande beijo para você e para a Camilinha e para as Beijo. crianças, tá? Obrigado. Tchau, Fica com tchau. Deus. Tchau. Tá, tchau.